começar a live, quero dizer que sejam muito bem-vindos a mais uma live da Academia Brasileira de Direito, né? Eu sou o Fábio Capilé, sou secretário-geral da Academia Brasileira de Direito e coordenador do sistema de lives. Esta é a 13ª live da Academia Brasileira de Direito. Gostaria de agradecer a toda a diretoria, na pessoa do Roberto Vitor, e também o primeiro vice-presidente, André Meira, a segunda vice-presidente, a Carmela Gruni, e também o Roberto Vaz Curvo, que é o secretário adjunto, bem como todos os membros da academia, por estarem propiciando a realização desses eventos em todo o país. A academia ela é composta de 40 acadêmicos, né, em 40 cadeiras, sendo que essas cadeiras elas são espalhadas em todo o país. Das 27 cadeiras, de todas as 40 cadeiras, 27 são reservadas para 27 unidades federativas. Ou seja, a academia possui representação em todos os estados do nosso país, sendo que 13 cadeiras são ocupadas por juristas consagrados no território nacional. Hoje, nós teremos como expositores os juristas Leonardo Carneiro da Cunha e Eduardo Arruda Alvim, todos membros efetivos da Academia Brasileira de Direito. Os temas da nossa live são a função dos tribunais superiores e os deveres do artigo 926 do CPC. Passo, neste momento, a palavra para o segundo mediador e confrade, Hélio Gustavo Alves, que é pós-doutor em Direitos Humanos e Democracia pela Universidade de Coimbra, Portugal, professor de pós-graduação em Direito e processo previdenciário em diversas universidades. E, recentemente, passou a ser o coordenador de cursos de doutorado, tanto na Europa como no Brasil. Ele apresentará os nossos expositores. A palavra é sua, doutor Hélio, para que você possa apresentar os nossos queridos membros e confrades da academia. Bom, Capilé, primeiramente eu quero parabenizar a Academia Brasileira de Direito em seu nome, que está aqui coordenando esse grupo de lives fantásticas, trazendo aí acadêmicos de todo o Brasil, juristas de todo o Brasil, com temas relevantes e da ordem do dia. Então, eu quero aqui parabenizar esse excelente projeto que leva para o mundo, não só Brasil, porque eu tenho aqui vários alunos assistindo de Portugal, da Espanha, assistindo as nossas lives, agora para o mundo, levando... Eu sempre digo que a pandemia trouxe vários momentos ruins, mas também trouxe momentos bons, de despertar a educação continuada através desse veículo tão importante que é a internet, fazer com que todos tenham acesso à inteligência desses grandes juristas que fazem parte da academia e que estão fazendo parte como convidado seu da live. Parabéns, viu, Fábio Capilé? Você é um grande, além de um grande acadêmico, é um grande fomentador da academia do Brasil. Você realmente é um motivo de orgulho para a academia e para mim, né? Eu quero falar aqui do professor Eduardo, professor doutor Eduardo Arruda Alvim, que é literalmente como eu, um filho da PUC. Por quê? Porque ele é formado pela PUC aqui de São Paulo, ele é mestre e doutor pela PUC de São Paulo em Direito Processual Civil. Além de mestre e doutor pela PUC, ele é professor do programa de graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado da PUC aqui de São Paulo, da nossa querida PUC de São Paulo. Enfim, o professor Arruda Alvim é um grande jurista e membro também da Academia Brasileira de Direito. Eu passo, então, a palavra ao professor ao Capilé, ou faça a leitura direto do currículo do professor Leonardo? Vamos convidá-los primeiro para entrar na sala já, para eles estarem aqui conosco. Posso ler o currículo do professor Leonardo agora, então, ou aguarde? Pode. Não, então... Primeiro, você que sabe, se você quiser que ele já inicie, mas pode ler o currículo dele sem problema nenhum. Não, acho que é melhor eu já, então, fazer aqui a apresentação do professor, né, do professor Leonardo Carneiro da Cunha, que é um grande jurista também. Ele é mestre em Direito pela UFPE, doutor em Direito pela PUC daqui de São Paulo, com pós-doutorado na Universidade de Lisboa, co-irmã da universidade onde eu fiz meu pós-doutorado, na Universidade de Coimbra. Aliás, sou professor convidado da Universidade de Lisboa, tenho um carinho muito grande pela Universidade de Lisboa e tenho feito aí
uma história fantástica dentro do direito, professor adjunto da Faculdade de Direito de Recife, nos cursos de graduação, mestrado e doutorado, é membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual e do Instituto Brasileiro de Direito Processual, procurador do Estado de Pernambuco, é um jurista e também membro da nossa Academia Brasileira de Direito. Passa a palavra ao Capilé para dar seguimento ao evento. Então, vamos ouvir as palavras do nosso professor Eduardo Rudolvin. Muito bem, boa tarde. Eu agradeço muito o convite que me foi formulado ao nosso presidente Roberto, aos membros aqui desse evento comigo, Fábio, Hélio, meu queridíssimo amigo Léo, né? Grandes juristas. Eu fui encarregado de falar um pouco aqui, na verdade nós escolhemos de comum acordo o tema das funções dos tribunais superiores. Esse tema me interessa particularmente. Se eu somar o tempo que eu perdi nessa... Perdi, não. Vou retificar em tempo hábil. Se eu somar o tempo que eu ganhei nessa quarentena, mais o tempo que eu ganhei da recuperação de um acidente no ano passado, porque eu já sou expert em quarentena, eu estou em quarentena há praticamente um ano, né? É justamente o tema da minha livre-docência, né? O recurso especial, mas em especial abordando a função dos tribunais superiores. É um tema que tem evoluído, que tem mudado muito ao longo do tempo e tem sido alvo de muitas críticas no meu modo de entender infundadas, ou no meu modo de entender talvez um pouco exageradas. Então, nesses 15 minutos de que eu disponho, eu vou procurar expor a vocês por que eu acho que nós estamos caminhando, quer dizer, a conclusão a que eu quero chegar é justamente essa. Por que eu acho que nós estamos caminhando no sentido correto, né? É tanta coisa que a gente está caminhando no sentido errado, aí não. Esse eu acho que tanto as modificações legislativas, como a postura de boa parte da doutrina, como a postura de boa parte dos tribunais, nesse particular, no meu modo de entender, tem se direcionado, o vetor tem apontado no sentido correto. Tá? É corrente, né? Já há muitos e muitos e muitos anos, a ideia que todos os livros clássicos sobre recursos extraordinários, vamos dizer assim, trazem, no sentido de o recurso extraordinário, e depois da Constituição de 1988, o recurso especial e extraordinário, por isso é que eu me refiro ao gênero maior, né? Os recursos extraordinários, é corrente a ideia, e é encontrável em praticamente todos os livros sobre recurso especial e recurso extraordinário, de que o recurso especial e extraordinário não objetivam resolver a situação subjetiva do recorrente. Ou, ao menos, que esse não é o escopo primeiro do recurso especial e do recurso extraordinário. Ou, ao menos, de que esse é um objetivo imediato do recurso especial e do recurso extraordinário. Que o objetivo primeiro do recurso especial, o objetivo primeiro do recurso extraordinário, seria o de zelar pela inteireza, né, do direito federal infraconstitucional e do direito constitucional, respectivamente. Mas essa própria ideia, né, ela vem sendo modificada ao longo dos tempos. A própria ideia de nomofilaquia é uma ideia que, não, embora o termo permaneça o mesmo, vem sofrendo ao longo dos tempos inúmeras e variadas orientações, né? E, na verdade, como eu disse, eu acho que nós estamos caminhando no sentido correto, né? Em última análise, o Código de Processo Civil, e agora eu aludo especificamente ao Código de Processo Civil de 2015, a Lei 13.105 de 2015, trouxe modificações a esse propósito importantes, né? E que cada vez mais realçam essa ideia que eu coloquei no início, de que a função que se espera dos tribunais superiores, tanto o STJ
como o Supremo, quando julgam os recursos extraordinários, é muito mais do que resolver o caso concreto, dita função lógica, e muito menos a função de resolver o caso concreto, e muito mais, né, a de criar um ambiente de segurança jurídica, de dizer o direito, né, de zelar pela unidade do direito, e essa é a função, é a compreensão moderna da ideia de nomofilaquia, e gerar com isso um paradigma que deva ser observado pelas instâncias inferiores, né, de todos os órgãos do Poder Judiciário. Seria o ideal, na minha concepção, que isso acontecesse de forma natural. Seria o ideal que isso acontecesse, né? Seria o ideal que, quando um recurso ou quando um assunto, né, de direito público, por exemplo, é objeto de deliberação na primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, que abrange a primeira e a segunda turmas, seria o ideal que essa orientação, supostamente refletida, né, por exemplo, oriunda do julgamento de embargos de divergência, né, servisse naturalmente de paradigma, porque, afinal, ali é o tribunal encarregado de dizer a última palavra em matéria de lei federal, que, por intermédio de um colegiado composto por duas turmas, as duas turmas encarregadas de rever tudo que no Brasil se decide em matéria de direito público infraconstitucional, seria o ideal que, uma vez que essas turmas firmassem essa orientação, isso fosse naturalmente observado, isso fosse naturalmente seguido. Com muito mais razão, quero crer, se essa orientação não emana de mero, e eu digo mero sem uma conotação especificamente pejorativa, eu vou voltar a esse assunto um pouco mais adiante, mas com muito mais razão se essa orientação, por exemplo, dimana do julgamento de um recurso especial repetitivo, né, em que se participa para a implementação do contraditório, né, para que a coisa se desenvolva de modo democrático, que se abra ensejo a participação de amici curiae, por assim dizer, completa-se o julgamento com uma implementação plena do contraditório. Na ordem prática, a gente sabe que isso não ocorre. Na ordem prática, a gente sabe que, desde que o recurso especial repetitivo foi introduzido no nosso sistema no fim da década, eu não sei como chama a década que foi de 2000 até 2010, eu só sabia falar até a década de 90, agora eu não sei mais falar, mas no fim da década que foi entre 2000 e 2010, quando foi introduzido, o STJ era pleno de acordos, repleto de acordos, dizendo que na orientação emanada de recursos repetitivos era só de observância, era uma sugestão, mas que não cabia reclamação, que não era de observância obrigatória e assim por diante. E os tribunais, a gente sabe, isso acontece com frequência, dirá o Hélio poderá ratificar isso acontece com frequência aqui no nosso Tribunal de Justiça, aliás, quanto ao problema, ao embate que há hoje entre as sessões criminais, entre as turmas criminais do Tribunal de Justiça e o STJ, os meios de comunicação estão noticiando aí hoje, todo dia, esse problema, as reclamações que vêm do STJ. Isso acontecia muito no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, o ideal não acontecia, né? É claro que tudo isso tem um outro lado, que certamente o Léo, quando abordar o 926, poderá dizer que isso com mais pertinência, porque nem sempre essas orientações emanadas de recursos repetitivos, ou mesmo de embargos de divergência, vamos dizer assim, elas são fruto de uma reflexão, de um amadurecimento, como elas talvez devessem ser, né? Um dos critérios, por exemplo, para que chegue um certiorari à Suprema Corte Americana e para que seja apreciado, né, embora eles não sejam obrigados a declinar os motivos, é justamente o de que as questões já estejam suficientemente debatidas nas instâncias ordinárias, que todos os argumentos já tenham sido, né, discutidos e objeto de um debate amplo para que, então, a Suprema Corte se manifesta. Não são raras as vezes em que a negativa de apreciação de certiorário justamente porque a matéria não se encontra suficientemente amadurecida em termos de debate pelas instâncias inferiores. É nesse contexto que a gente deve compreender dispositivos como 927
e eu aludo especificamente ao 927, no seu inciso terceiro, né, que alude especificamente aos recursos repetitivos, né, e ao inciso quarto, que alude às súmulas do STJ ou do Supremo, as persuasivas, não as vinculantes. Eu não me preocupo com os incisos primeiro e segundo, porque esses incisos primeiro e segundo já decorrem diretamente do texto constitucional. Aludo, sim, especificamente aos incisos terceiro e quarto. Eu acho que a observância obrigatória dessas decisões e o enunciado do caput do 927 é aparentemente cogente, ele diz os juízes tribunais observarão, né, representou, sim, um grande avanço. Né? É claro, e nós vamos viver com isso, há sempre argumentos em sentido contrário. Né? Um dos argumentos em sentido contrário é justamente o do engessamento do direito. Né? Até que ponto isso não obstaculiza ou impede a evolução do direito? Porque o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça é muito restrito com relação às possibilidades de revisão desses entendimentos. Na verdade, o regimento atribui só ao Ministério Público e aos ministros de ofício a possibilidade de rever a orientação de recursos repetitivos. Talvez, né, isso fosse algo a se pensar e ampliar um pouco o rol de legitimados que pudesse postular isso lá na frente, porque senão a parte fica verdadeiramente amarrada, porque o seu recurso, se colidir com a orientação emanada de recurso repetitivo, não chega ao STJ, então se coloca sempre aquele problema, como é que a parte pode postular, né, a revisão da orientação emanada de recursos repetitivos. Mas eu quero voltar e abordar dois aspectos importantes. Eu falei que eu sou favorável a essas modificações. E eu sou favorável a essas modificações por várias razões. Né? A primeira das quais é que isso deve contribuir, mas esse é um processo que naturalmente não se desenvolve do dia para a noite, né? E do dia para a noite, em termos de vigência de lei, é esse período de 4 anos que nós estamos passando desde o início da vigência do Código de Processo Civil de 2015, isso deve contribuir para um ambiente de estabilidade, isso deve contribuir para um ambiente de segurança jurídica, né? Isso deve contribuir para um ambiente de segurança jurídica que favorece, não vamos pensar nesses tempos difíceis e provisórios que nós estamos vivendo, mas que favorece uma imagem de credibilidade para investimentos e assim por diante. Então, eu acho essas modificações extremamente saudáveis. Falará, como eu disse, o Léo, sobre o 926. Né? É um dispositivo difícil, né? Muito bem bolado, para cuja redação contribuiu particularmente o professor Lênio. Né? E para que nós atinjamos esse ideal, para que esse ideal de segurança jurídica que se espera do 927 e desses incisos, vamos dizer, que trouxeram novidades, porque 1 e 2 são repeteco da Constituição, também é preciso que se limite um pouco o número de recursos ao STJ. Né? Se nós esperamos desse tribunal, né, que traga decisões paradigmáticas, que orientem as instâncias inferiores a partir da nomofilaquia, a partir do momento em que ele diz a unidade do direito, esse mesmo raciocínio vale para o Supremo Tribunal Federal quando julga o recurso extraordinário, é preciso que esses tribunais julguem um número condizente de recursos. No Brasil, principalmente diante da regra do artigo 93.9 da Constituição, né, vamos aludir em regra, vamos referi-lo como regra em sentido genérico, que fala publicidade dos julgamentos, da necessidade de motivação do julgamento, nós não podemos pensar num sistema como o norte-americano, em que a Suprema escolhe ao seu talento, é verdade que nas Federal Rules há parâmetros para que a Suprema Corte decida quais certiorari ela deve apreciar. Mas, de qualquer forma, ela não precisa declinar os motivos pelos quais ela deixa de apreciar este ou aquele certiorari, e ninguém questiona isso. Né? É claro que, diante do 93.9, a gente não pode pensar em implementar aqui algo similar ao que existe lá, diante principalmente da necessidade de publicidade e de fundamentação das decisões. Mas é preciso que se adote um sistema, pelo menos como que existe no Supremo aqui, ou existe no recurso ao BGH alemão, né, da significação fundamental. É uma ilusão, né,
se imaginar que o STJ possa discutir, né, tudo o que existe em matéria de lei federal no país, né? Dá nisso. Ele não consegue discutir. Eu costumo citar como exemplo, e o professor Fábio não se preocupe, que eu já estou caminhando para o fim, eu costumo citar como exemplo com a defesa do consumidor. O artigo 6º, inciso 8º, que trata da inversão do ônus da prova, gerava uma dúvida, hoje dirimida pelo 373, parágrafo 1º, sobre o momento da inversão do ônus da prova. Havia quem dissesse que a inversão pudesse se dar na sentença e outros diziam que havia de se dar no saneador. E durante 25 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor, antes do advento do Código de Processo Civil, né, havia acórdãos do STJ no outro sentido. Né? Então, é evidente que o STJ não consegue, da forma como as coisas estão, e é um problema crescente, atenuado com os recursos repetitivos, mas não resolvido, julgar um número de recursos razoável para que ele possa bem desempenhar essa função nomofilática, da qual decorre a uniformização, a partir da qual ele pode estabelecer paradigmas, né, para serem observados pelas instâncias inferiores. Caminho para o fim, para a última, não menos polêmica, observação. Quando o Supremo Tribunal Federal julgou a ação direta de inconstitucionalidade 2797, essa ação direta de inconstitucionalidade versava um dispositivo do Código de Processo Penal, né, que atribuía competência ao Superior Tribunal de Justiça para julgar ações de improbidade contra aquelas autoridades que, em matéria penal, fossem demandadas originariamente no STJ. O Supremo disse que esse dispositivo, a alteração desse dispositivo, é inconstitucional, porque as competências do Supremo eram aquelas definidas no artigo 102 e não podiam nem ser aumentadas e nem diminuídas pela lei infraconstitucional, e que as competências do Superior Tribunal de Justiça eram aquelas do 105 e também não podiam nem ser aumentadas nem diminuídas pela lei infraconstitucional. Essa orientação do Supremo ao apreciar a ação direta de inconstitucionalidade 2797. Então, se coloca sempre o problema de dizer como é possível, né, ao Código de Processo Civil, lei ordinária, estabelecer que os recursos repetitivos passem a ser de observância obrigatória e assim as súmulas do Supremo e do STJ nos incisos 3º e 4º do Código de Processo Civil, né, do artigo 927. E é sobre esses dispositivos, ou justamente sobre a força obrigatória que dimanaria desses dispositivos, que tem se desenvolvido uma controvérsia no âmbito da doutrina sobre a constitucionalidade dos mesmos, né? Há quem encampe a ideia de que os mesmos seriam inconstitucionais, como é o caso do professor José Rogério Cruz e Tucci, como é o caso do professor Nelson Neri, ao passo que outros defendem sua constitucionalidade, mas o que, em princípio, levaria a uma certa discussão, né? Uma certa colidência com a ideia que resulta do julgamento da DIN 2797. Eu não vejo assim. E não vejo assim pela simples razão de que, na minha cabeça, essa força obrigatória ou essa observância obrigatória já haveria de emanar, né, do 102 e do 105. Não tem sentido, na minha cabeça, criar dois tribunais, né, ou um tribunal, a partir do qual se criou o STJ, atribuir a esses tribunais a função de dizer a última palavra em matéria de lei federal, em matéria de direito constitucional, estabelecer mecanismos de uniformização interna desses tribunais, né, e definir de forma quase tranquila em todos os livros que esses tribunais exercem a função nomofilática, né, ainda que essa função tenha passado por uma evolução desde que concebida por Calamandrei, e essas orientações serem facultativas. Então, realmente, eu acho que isso representou um progresso, né? É claro que é preciso que essas decisões sejam objeto de mais reflexões. A gente, infelizmente, ainda encontra hoje, né, com 4 anos de vigência do Código, orientações de recursos repetitivos sendo desrespeitadas por eles próprios. Isso está errado, colide com tudo isso que eu procurei dizer, né? Mas eu acho que nós estamos caminhando para o sentido correto, um sentido que deverá, principalmente se vier com uma reforma constitucional, que estabeleça filtros de dignidade da matéria que pode ascender ao STJ via recurso especial, que poderá representar
a ideia de que esses tribunais possam efetivamente criar aquele ambiente de segurança jurídica e respeitabilidade que deles se espera, né? E conferir efetivamente a esses tribunais a possibilidade de desempenhar o papel que nós esperamos deles desde a Constituição de 1988. Eu acho que outras discussões, o tema é polêmico, certamente haverá as discussões, a gente deixa para a etapa final, que são os nossos debates. Eu agradeço mais uma vez o convite para o Fábio, para o professor Hélio, agradeço aí o Léo. Agora vamos ouvir a palestra dele, eu vou desligar o meu microfone, então. Muito obrigado. Perfeito. Agora vamos, então. Obrigado, professor Eduardo Arruda Alvim, pela brilhante palestra, brilhante exposição. Vamos passar diretamente a palavra ao professor Dr. Leonardo Carneiro da Cunha, que vai falar sobre os deveres do artigo 926 do CPC. Meus queridos, Fábio Capilé, Hélio Alves, Eduardo Arruda Alvim, satisfação estarmos juntos, ainda que remotamente. Eu não posso começar sem antes agradecer o convite da Academia Brasileira de Direito para estarmos juntos aqui, né, em mais uma live que vem sendo promovida aí pelo nosso querido Capilé, aproveitando aí esse momento para reunir várias pessoas de vários temas diferentes, né, e é uma satisfação para mim estar aqui, a gente consegue pelo menos parcialmente matar a saudade, né, nos vermos, né, de forma virtual. Então, como ele já destacou aí, eu devo conversar aqui com todos sobre o artigo 926, sobre os deveres ali previstos, e queria começar dizendo que esse é um dispositivo, né, que caracteriza muito o nosso Código de Processo Civil, que é um código da era da recodificação, que é um código que convive ou precisa conviver com os estatutos, que são leis menores, temáticas e, ao mesmo tempo, multidisciplinares. E aí percebam que o código ele captou essa ideia da multidisciplinariedade. Nosso código tem um capítulo sobre cooperação jurídica internacional, isso nunca foi um tema de um Código de Processo Civil. Tem disposições sobre arbitragem, disposições sobre controle de constitucionalidade, quando, por exemplo, nos artigos 525 e 535, prevê a possibilidade de modulação de efeitos no controle difuso, né? Ampliando essa possibilidade que era, legislativamente falando, prevista só para o controle concentrado. E o artigo 926, ele é um dispositivo que ultrapassa o âmbito do processo civil. É um dispositivo que reconhece uma ideia ou uma linha de teoria geral do direito, né? Como o professor Eduardo destacou aí, antes de mim, né? O professor Lênio Streck contribuiu para essa disposição, porque é uma preocupação da teoria geral do direito que tenhamos integridade, coerência, né, respeito às normas, aos precedentes, e precedente é norma. Então, essa é uma advertência que eu queria fazer aqui no início. Mas, lendo o artigo 926, nós percebemos que há 4 deveres ali previstos. O dever de uniformidade, o dever de estabilidade, o dever de integridade e o dever de coerência. E eu digo ainda que desses deveres decorre um 5º dever. É um corolário natural dos 4 deveres, que é o dever de autorreferência. Então, eu pretendo também falar dele. E aí o dever de uniformidade, o primeiro que está lá no 926, é um dever muito importante, né, e, na verdade, rigorosamente, o artigo 926, ele consagra, ele tutela a segurança jurídica. Por que é que nós precisamos de uniformidade na jurisprudência? Para termos segurança jurídica. Não é possível que o judiciário continue aparentando a ideia de ser uma casa lotérica, de que eu tenha a sorte de cair por um juiz que entenda daquele jeito, a sorte de cair por uma turma do tribunal que também entenda daquele jeito, e a sorte de alguém no Supremo, no STJ, entender que houve pré-questionamento, porque até hoje não sabe direito o que é pré-questionamento, né? Então, é importante que haja o dever de uniformidade. Os tribunais precisam, né, se estruturar para evitar a divergência. A divergência, num primeiro momento, é natural, é indispensável até para que haja o amadurecimento da ideia, mas os tribunais devem, a partir dos instrumentos oferecidos no nosso código, né,
uniformizar o entendimento, né? E temos aí diversos instrumentos de formação de precedentes. E esse é um detalhe curioso, nos sistemas jurídicos que se preocupam com precedentes. Não há isso, é uma novidade brasileira, e isso não quer dizer que é ruim, pode ser bom, e eu acho que é bom, tem sido bom. Nós temos instrumentos que se destinam a formar precedentes. Então temos o incidente de resolução de demandas repetitivas, temos o incidente de assunção de competência, temos os recursos repetitivos, temos os embargos de divergência no STJ e no Supremo, que são instrumentos importantíssimos para a uniformização da jurisprudência. Então, temos instrumentos que se destinam a formar o precedente e, com isso, uniformizar o entendimento. Mas, além da formação do precedente, nós temos regras destinadas à aplicação dos precedentes. Então, formado um precedente, o relator pode julgar monocraticamente, a partir do artigo 932, o juiz, numa demanda contra o poder público, pode dispensar a remessa necessária. É possível, a partir da formação de um precedente obrigatório, haver a concessão de uma tutela de evidência. Mas o mais importante aí disso tudo é um instrumento que ganha muita relevância no nosso código, que é a reclamação constitucional. E aí me permitam o espaço para fazer uma crítica. O Supremo vem aplicando intensa e corretamente a reclamação, admitindo para fazer valer os seus precedentes formados em repercussão geral e em recursos extraordinários repetitivos, mas o STJ, lamentavelmente, deu um passo atrás. O STJ rejeitou a possibilidade da reclamação com uma premissa que me parece absolutamente inexplicável. O STJ diz: os juízes e tribunais descumprem muito as nossas decisões. Se nós aceitarmos a reclamação, vamos ficar congestionados de reclamação. Então, a gente não quer. Ou seja, parte do pressuposto que se descumpre e, como é muita coisa para julgar, deixa de descumprir. Isso é inadmissível. E aí, recentemente, o STJ lamenta aí o descumprimento de seus precedentes por alguns tribunais estaduais, mas não quis aceitar a medida destinada a incrementar a uniformização de jurisprudência feita pelo STJ, uma medida de correção, que é a reclamação. Então, sobre a uniformidade da jurisprudência, eu destaco esses pontos, lembrando que nós temos instrumentos para formar os precedentes e instrumentos destinados à sua aplicação. Com isso, podemos ter aí uma garantia de segurança jurídica, de uniformidade, e a segurança jurídica no sentido da previsibilidade. Eu posso pautar minha conduta e ficar tranquilo, porque esse é o entendimento que se firmou, e estamos, então, orientados sobre aquela situação. O segundo dever é o de estabilidade. Então, não basta que os tribunais uniformizem sua jurisprudência. É preciso que ela se mantenha estável. É uma realidade brasileira que nós todos lamentamos. Se eu chegar aqui para todos nós com um precedente do STJ do final de 2018, vocês vão achar que nenhum de nós vai ficar seguro. Será que não mudou o entendimento? Se eu trouxer um de junho de 2020 ou de maio de 2020, tenho certeza que alguém vai dizer: não tem nenhum de agosto não já, para nós ficarmos mais tranquilos. Porque uniformizado o entendimento, ele tem que se manter, tem que haver estabilidade. Não é possível que haja idas e vindas ou reviravoltas repentinas a todo momento. É indispensável que haja a estabilidade, e esse também é um dever que tutela a segurança jurídica. Mas percebam que estabilidade não é sinônimo de imutabilidade. A jurisprudência pode ser alterada, evidentemente, se houver novas circunstâncias sociais, econômicas, e eu queria aqui abrir um parêntese, se me permitem, para dizer o seguinte: é preciso nós observarmos que alguns precedentes que estão sendo editados nesse momento de pandemia são precedentes para a pandemia. Queria deixar isso registrado. Eu tenho toda a oportunidade que eu tenho falado disso. Primeiro, nem todo precedente, a gente não pode generalizar que todo precedente formado em tempo de pandemia é um precedente excepcional para a pandemia. Não. O precedente pode estar tratando de uma situação usual e a definição do entendimento não resultou de nada relativo à pandemia,
Mas é possível que o determinado precedente surja de uma situação excepcional, uma revisão contratual ou uma mudança de situação por causa da pandemia. Quando tudo voltar ao normal, é preciso que se façam distinções. A situação normal merecerá o tratamento da normalidade, não o tratamento da excepcionalidade que surgiu com precedente. Então, esse é um aspecto que pode, aparentemente, abalar a estabilidade, mas perceba que a estabilidade ela é considerada também naquele tempo. Ela é estável durante o período de pandemia, ela será estável durante o período de normalidade. Mas, fechado esse parêntese e voltando ao ponto onde estava, a estabilidade, eu dizia que ela não se confunde com a imutabilidade. É certo que mudanças sociais, econômicas, conceituais, a superveniência de nova legislação, tudo isso pode acarretar mudança de entendimento jurisprudencial, é verdade. Mas, como estamos tratando de deveres que tutelam a segurança jurídica, é preciso que essa mudança seja feita com cautela, né? Modulando os efeitos, ou até mesmo criando regras de transição. A lei de introdução às normas do direito brasileiro foi alterada em 2018, ganhou, na verdade, 11 artigos novos, como nós sabemos, do 20 ao 30, e todos eles são disposições que inicialmente foram pensadas para o direito público, mas se nós examinarmos com calma, se aplica ao direito, todo o direito em geral. E são disposições todas que concretizam a segurança jurídica. E eu me permito aqui destacar o artigo 23, que prevê a necessidade da criação de regras de transição quando há mudança de entendimento ou na seara administrativa, ou na seara de controle, ou na seara jurisdicional. Havendo mudança, pode ser que a modulação sozinha seja insuficiente para garantir as situações que estavam consolidadas. É possível aí criar, então, regras de transição para que haja uma adaptação, um momento aí intermediário entre o que existia e o que passará a existir a partir da mudança de entendimento. Então, a estabilidade ela não se confunde com a imutabilidade, mas, havendo mudança, é preciso, em prol dessa própria segurança jurídica a que se destina a estabilidade, que haja regras de transição ou modulação de efeito. Se não há situação que mereça essa transição, essa proteção, então a mudança se dará sem maiores dificuldades ou violações a situações consolidadas. Mas há também, diante do pouco tempo que eu tenho, vou juntar os outros dois deveres, o dever de integridade e de coerência. Então, o direito ele precisa ser íntegro, o direito ele é uno, o entendimento que é firmado, ele é firmado para todas as áreas, E é por isso que eu não consigo entender a discussão a respeito da qual o árbitro, o tribunal arbitral não deve seguir precedentes. Não consigo entender isso. Se a arbitragem é de direito, se os precedentes são normas, integram o ordenamento, eles precisam ser seguidos pelo árbitro. Agora, isso não quer dizer que os instrumentos de controle dos precedentes sejam aplicáveis à arbitragem, é outra coisa. Porque muita gente diz, o árbitro não segue o precedente porque não cabe reclamação da decisão do árbitro. Realmente não cabe reclamação da decisão do árbitro. Mas isso não quer dizer que ele não deva seguir o precedente. Nos juizados especiais cíveis não cabe ação rescisória, quer dizer, então, que não há coisa julgada no juizado, porque não cabe ação rescisória? Não faz sentido esse raciocínio, na minha opinião. Então, se o precedente foi firmado, ele tem que ser seguido em todas as áreas. A administração pública não segue o precedente, é absurdo. O princípio da legalidade tem que ser lido incorporando a ideia de precedente. A administração pública tem que seguir os precedentes. Não, mas a previsão constitucional é só para a súmula vinculante. Não estamos mais nessa fase. A administração, para não seguir o precedente, tem que mostrar uma distinção ou a necessidade de uma superação. Formado precedente, a norma foi interpretada daquele jeito pelos tribunais e a administração, que é faltriz do princípio da legalidade, tem que seguir aquele entendimento. A mesma coisa com a coerência. Se o entendimento é firmado para aquela situação, outras situações aparentemente
diferentes, mas que partam da mesma premissa, precisam ter a coerência de seguir a mesma premissa. Eu queria, diante do pouco tempo, dar um exemplo para ilustrar a necessidade de coerência. O Supremo Tribunal Federal, no ano passado, entendeu, em repercussão geral, firmou uma orientação de que os conselhos profissionais não se beneficiam da regra do precatório. Uma execução contra um conselho profissional, de profissão regulamentada, né, é uma execução normal, com penhora, avaliação, expropriação, não há precatório. E qual é a razão de decidir? Por que o Supremo entendeu isso? Porque os conselhos profissionais não têm orçamento público, né? Eles são geridos a partir de contribuições cobradas, e isso não é um orçamento que é votado no Congresso Nacional, que tem rubricas orçamentárias, não é um orçamento. Não é regido pela Lei 4.320, que contém lá as regras de direito financeiro. Enfim, não há orçamento público para os conselhos profissionais, embora eles sejam qualificados como autarquias especiais. Veja, se a premissa é essa, se os conselhos profissionais não têm orçamento, significa que eles também não têm dívida ativa. Ou seja, eles não inscrevem em dívida ativa. Coerentemente, se eles não se beneficiam por precatório, eles também não podem propor execução fiscal. Esse é o dever de coerência. Então, se o tribunal firma o entendimento, ele tem que pensar nas consequências do seu entendimento, porque isso vai repercutir em todos os outros pontos que seguem aquela premissa argumentativa. Se a premissa é de que não tem orçamento, em termos de coerência, então, se não tem orçamento, não tem dívida ativa. Se não tem dívida ativa, não pode ter inscrição de dívida ativa. Se não pode ter inscrição de dívida ativa, não pode ter certidão de dívida ativa. Se não pode ter certidão de dívida ativa, não há o título executivo que legitima a execução fiscal. Então, é um exemplo que eu separei para mostrar que é necessário haver coerência, né? Se lá se entendeu aqui, assim, aqui também tem que se entender coerentemente dessa forma. Isso faz com que o direito seja uno, coerente, íntegro, né? E seja aplicado de forma adequada, com isonomia, com segurança jurídica, etc. Mas, como eu antecipei, esses deveres todos geram um quinto dever aos tribunais, que é o dever de autorreferência. Os tribunais precisam dialogar com seus próprios precedentes. Então, se no caso X se decidiu assim, né, o caso atual que chega, o Y, é preciso dialogar, há uma semelhança, e lá nós partimos dessa premissa. Essa premissa tem que vir para cá. Mas aqui tem um detalhe. Para tentar ser mais explícito, eu gosto de dar um exemplo, Capelé, me permita apresentá-lo o exemplo, embora seja um exemplo que apresenta para os alunos de graduação, talvez me ajude aqui a expor melhor. Imagine, é um exemplo antigo, não é meu, é de vários autores que falam disso, eu apenas dei uma adaptada. Então, imagine que o sujeito foi firmado um precedente para dizer que não é possível entrar com cachorro em restaurante. Então, não é possível entrar com cachorro no restaurante. E imaginem que eu dei uma adaptada para dar uma pitada nordestina no exemplo. Então, imaginem que eu tenho um bode de estimação. Né? Eu não tenho um bode de estimação, é só um exemplo para nós raciocinarmos. Né? Então, imagine que eu tenho um bode de estimação e quero entrar com ele no restaurante. E aí me negam, não é possível, eu tenho um entendimento firmado que não é possível entrar com bode em restaurante. Não, veja, não é possível entrar com cachorro. Não, mas também não pode, a gente tem receio aqui de uma multa. E aí eu entro com minha ação judicial, pedindo autorização para poder entrar com o meu bode. E como é que o juiz vai examinar? É aí que entra o dever de autorreferência. Muita gente diz que precedente é ruim porque tira do juiz a liberdade de julgar, é um erro isso. Precedente não tira a liberdade do juiz de julgar, ao contrário, dá mais liberdade. O que muda é a técnica, é o método de aplicação do direito. Então, o que é que o juiz vai fazer? Ele não vai aplicar, o dever de autorreferência elimina o ementismo. É que a gente faz, a gente pega a ementa e o caso e aplica como se fosse um texto normativo, fazendo um encaixe de subsunção. Não é assim. O que é que o juiz vai fazer? Ele vai pegar lá o caso que disse que não é possível entrar com um cachorro no restaurante e vai entender o que foi que aconteceu, qual foi a história contada, qual foi o fundamento. Então, a história é que o sujeito chegou com seu cachorro no restaurante, ele começou a latir, a correr, subiu por cima das mesas, fez suas necessidades ali e as pessoas se assustaram. E isso é incompatível com o ambiente do restaurante, que é um ambiente que existe serenidade, tranquilidade, as pessoas estão ali se alimentando, há uma questão higiênica, há uma questão sanitária, então está proibido o cachorro. Todas essas razões decorrentes desses fatos se aplicam ao bode com muito
é razão, o bode tem incontinência urinária, o bode fede, geralmente tem um chocalho, faz muito mais barulho, berra. Então, essas razões todas que geraram essa conclusão para o cachorro se aplicam também ao bode. Então, isso mostra que a gente vai alcançar coerência e integridade a partir da autorreferência. O tribunal vai autorreferir-se, vai dialogar com os seus próprios precedentes para mostrar que a solução tem que ser igual. Ou imagine que, no lugar do bode, eu sou um deficiente visual e quero entrar com o meu cão-guia. E a mesma situação, não pode, cachorro não pode, eu entro com ação, como é que o juiz vai fazer? Ele vai a mesma técnica, o mesmo método, ele vai examinar tudo e vai dizer, não, veja, o cão-guia é diferente. O cão-guia não late, eu nunca vi um cão-guia latino. Vocês já viram um cão-guia latino? Nunca vi. Então, o cão-guia não late, ele é quieto, fica ali no canto dele, e, na verdade, ele está ali, é um cão treinado, especial, ele está ali como os olhos do cego. Não permitir que ele entre é o mesmo que dizer, tire seus olhos para você entrar. Então, o juiz vai fazer uma distinção. Quer dizer, aqui o precedente não se aplica, dialogando com o precedente, autorreferindo-se a ele, né, não se aplica, aqui vamos dar uma solução diferente, porque ela merece uma solução diferente. Então, esse é o dever de autorreferência. É preciso dialogar para saber se, de fato, né, coerentemente, com integralidade, a solução tem que ser a mesma ou ela merece uma solução diferente. E eu me animo a ver que os nossos tribunais começam a se preocupar e a aplicar efetivamente esses deveres todos. Né? Recentemente, tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça, né, demonstraram que nós temos ferramentas indispensáveis para o exercício do dever de autorreferência, obtendo aí uniformidade jurisprudencial, ou seja, os embargos de declaração, que já são instrumentos previstos no Código para o exercício do dever de autorreferência, porque o parágrafo único do artigo 1022 diz que cabem embargos quando o tribunal se omite no exame de um precedente invocado pela parte. Isso aí é exercer a autorreferência. Se eu invoquei o precedente, o tribunal tem o dever e faz parte do dever de fundamentação. Lá está os incisos 5 e 6 do parágrafo 1º do artigo 489 do Código. O juiz ou o tribunal tem o dever de, não, esse precedente se aplica, ótimo, então é isso mesmo, vamos dar a solução, é o cão sendo aplicado ao caso do bode, ou a questão é diferente, merece uma distinção. Aqui é um cão-guia, então a solução é outra. Então, ele tem esse dever. E temos uma ferramenta para provocar esse dever, caso não seja exercido, que é o recurso de embargos de declaração. E o Supremo STJ, como eu dizia, ampliaram o espectro dos embargos de declaração numa medida repressiva e de obtenção, né, não só do dever de autorreferência, mas da uniformidade jurisprudencial. Se sobrevém o entendimento novo, depois daquele julgamento, eu posso embargar para que o tribunal ajuste seu entendimento à nova orientação. O Supremo já fez isso recentemente e o STJ, pela relatoria do ministro Ribeiro Dantas, foi um caso de direito penal, mas a orientação, como eu disse, o 926 é uma norma de superdireito, né? Ela, de teoria geral do direito, ela transcende o processo civil. Então, os embargos de declaração foram acolhidos para ajustar o resultado ao entendimento que havia sido firmado e não fora percebido no momento do julgamento. Então, é muito importante que nós percebamos isso. Então, meus caros, no pouco tempo que eu tinha, né, eu queria deixar esse recado, né, a importância dos deveres do artigo 926, né, com o seu consequente dever de autorreferência. Né, fico aí à disposição para o debate e renovo meus agradecimentos pelo convite de estarmos aqui juntos, conversando sobre esses temas e revendo uns amigos queridos. Muito obrigado. Muito bem. Quero parabenizar os dois palestrantes pela brilhante explanação. Eu comentei aqui com o Capilé que às 18 horas eu tenho outro compromisso, mas eu não queria perder a oportunidade de fazer um comentário aqui sobre o IRDR, e depois, se eu tiver que sair, eu vou assistir a live para ouvir a resposta dos dois
grandes expositores, pensadores do processo civil, com relação ao IRDR, né? O IRDR é algo que eu tenho sofrido muito com ele, pela sua estrutura, né? O que acontece com o IRDR? O IRDR, no artigo 980, ele fala que o IRDR será julgado no prazo de 1 ano. Por que o legislador colocou que o IRDR tem que ser julgado dentro de um prazo de 1 ano? Óbvio, para que a jurisprudência tenha um reflexo positivo dos julgamentos divergentes, então que tenha uma uniformidade nesse entendimento pelos tribunais, para que não haja um prejuízo para aqueles postulantes que tiveram ali um entendimento contrário a que provavelmente será julgado dentro do IRDR. Então, o legislador trouxe um prazo razoável para que fosse julgado o IRDR. Ocorre que o IRDR, ele diz o seguinte, no artigo 982, que os processos análogos, os quais serão julgados pelaquele IRDR, pelaquele processo que suscitou o IRDR, só serão suspensos a partir da admissibilidade do IRDR. Ocorre que, pela ineficiência hoje do Poder Judiciário, né, em que há uma avalanche muito grande nos tribunais, por vezes, o IRDR, para ser admitido, demora mais do que 1 ano. E o que acontece? Processos análogos são julgados, mesmo que o advogado, informando que está para ser admitido o IRDR sobre tal tema e que o seu processo é análogo, os tribunais não vêm trazendo sobrestamento desses processos, ou seja, reservando a análise desse processo após o julgamento do IRDR, alegando que só pode ficar o processo sobrestado uma vez admitido o IRDR. Eu, por exemplo, tive no meu escritório processos análogos com a mesma causa de pedir, o mesmo objeto, que foram julgados, mesmo eu informando no processo que o outro IRDR era meu também, e foram julgados porque não tinha sido admitido o IRDR. E pasmem, o IRDR meu foi julgado contrário das decisões que eu tive lá nos meus processos. Fiz uma reclamação para o presidente do tribunal, que entendeu que, uma vez que não tinha sido admitido, não cabia o sobrestamento. Óbvio que agora, terminando esse IRDR, eu vou fazer uma denúncia para a Corte Interamericana, porque o prejuízo que meus clientes tiveram foi por culpa do Poder Judiciário, que não tiveram eficiência, portanto, feriu o princípio da qualidade de serviço público e da eficiência em fazer a admissão desse processo. É uma falha que eu entendo, ao meu ver, dentro do Código de Processo Civil, no que tange o IRDR, e eu gostaria de ouvi-los. Quer falar primeiro, Léo? Porque eu quero falar depois um pouco mais, eu quero falar um pouco mal do IRDR depois. Boa, professor. Fala boa, aqui, porque aí professor. eu quero falar mal do IRDR. Boa, professor. Na verdade tem, ele apresenta aí uma crítica, uma observação e uma dúvida, né? Tem uma pergunta e tem comentários paralelos, né? Veja, o IRDR, ele, como nós sabemos, ele é um instrumento com dupla função, né? Ele é um instrumento de gestão de casos repetitivos e a suspensão dos processos pendentes a partir da admissibilidade decorre dessa sua função. Então, é uma forma de gerir essa massa, enquanto, em vez de estar tudo isso sendo processado a um só tempo, com risco de decisões conflitantes, inclusive. Então, ele tem essa função de gestão, né, para esses casos repetitivos. E tem a função de formar precedente, que é a outra função que ele tem. E para essa função, a suspensão não é tão importante. A suspensão é importante realmente na hipótese de gerir, né, para gerir casos repetitivos.
Agora, se de fato tem acontecido isso em alguns tribunais, de demorar para admitir, porque a admissibilidade é uma decisão colegiada, o IRDR precisa ser admitido de forma colegiada, não pode ser monocraticamente pelo relator, e às vezes tem, dependendo do tribunal, a pauta está congestionada, ou o órgão que julga o IRDR é um órgão que julga também outras coisas. O ideal seria o tribunal escolher um colegiado com a pauta livre, que julgue só o IRDR ou questões pouco recorrentes, para ser incluído logo em pauta e ser apreciada a admissibilidade. Então, assim, é a nossa diversidade federativa. Há estados que o IRDR é admitido rapidamente, é bem eficiente. Eu não sei a realidade a que se referiu, Hélio. Mas se isso realmente tem acontecido em alguns lugares, né, eu não conheço esse dado, eu não tenho esse dado empírico aí, mas se de fato vamos pressuposto que está acontecendo e está demorando mais de um ano para ser admitido, eu penso que é possível, com a solução, pedir ao relator uma tutela provisória, uma espécie de antecipação dessa possível suspensão para evitar esse risco de decisões conflitantes, e isso vai reforçar a admissibilidade do IRDR, porque os pressupostos da sua admissibilidade é necessidade de garantir isonomia, segurança jurídica, e se tem havido aí decisões divergentes saindo aos montes, isso já é um elemento propício a ele ser efetivamente admitido. Então, se há uma evidência disso, uma razoabilidade desse argumento, somado a um risco de dano a esses casos todos, essa divergência vai causar esses danos todos, então há pressuposto aí para tutela provisória de urgência. Aí o relator poderia conceder a meu juízo. Então, eu precisaria refletir um pouco mais, mas sem uma maior reflexão, parece que essa pode ser a solução. Mas o fato dele ter essa regra de suspensão é para atender a parcela da sua função de gerir casos repetitivos. Posso falar, professor Fábio? Não, pode dar prosseguimento aí na sua exposição. Não, então, eu estou inteiramente de acordo com o Léo, né? Na verdade, na medida em que isso aconteça, uma das próprias finalidades do IRDR fica esvaziada. Mas eu pedi só para falar do final, para fazer só uma observação. Quando eu falei do 927, eu deixei de referir, e falei que eu acho que são improcedentes as críticas à constitucionalidade do 927, 3 e 4, eu deixei de falar especificamente do inciso 5º, né? Porque o inciso 5º já tem uma abrangência maior, e ele diz que o juiz deve seguir a orientação dos tribunais a que estiverem vinculados, né? E o RDR, pelo menos perante os tribunais estaduais, né? Até onde eu tenho notícia, não sei se alguém pode me atualizar uma notícia mais fresquinha, mas até onde eu tenho notícia ainda estava sendo decidido na Corte Especial se cabia RDR ou não no STJ. Eu não sei se isso estou decidido, alguém sabe? Mas no âmbito dos tribunais locais, né, que eu acho que o RDR foi idealizado principalmente para o funcionamento dos tribunais locais, mas depois se instaurou uma discussão no âmbito da Corte Especial, né, para saber se ele poderia ser aplicado às ações originárias e assim por diante. E a tendência do julgamento, até onde eu acompanhei, como eu disse, eu não sei se acabou, era pelo acolhimento para essas situações excepcionais. Eu não gosto do IRDR dos tribunais estaduais. E eu vejo com algumas ressalvas que eu não vejo para os recursos repetitivos. Porque, na minha cabeça, os tribunais estaduais, diferentemente do STJ e do Supremo, não têm essa função, né? Os tribunais estaduais, os TJs e os TRF, são eminentemente tribunais de apelação, né? Não são tribunais vocacionados constitucionalmente, segundo, vamos dizer, o arquétipo desses tribunais que vem definido nas constituições estaduais, para julgar ou para estabelecer precedentes. Então, ainda que eu compreenda a necessidade empírica desse mecanismo, eu não vejo com tanta facilidade aceitar a constitucionalidade desse mecanismo como eu vejo dos recursos especiais repetitivos, dos recursos extraordinários repetitivos, ou mesmo do 9274, que trata das súmulas persuasivas do STJ ou do Supremo. E o que gera, na minha cabeça, e eu já vou encerrar, algumas perplexidades. Veja você o seguinte:
O parágrafo único do 978 diz: o órgão colegiado julgar o incidente de fixar a tese julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária. Aí o 987 diz: do julgamento de mérito do incidente caberá respe ou reste e vai se presumir a repercussão geral do reste e ambos vão ter efeito suspensivo, né? Aí eu fico perguntando, isso é um respe de uma tese, né? Como é que se compatibiliza isso com a ideia de interesse processual? Como é que se compatibiliza isso com a ideia de sucumbência? Como é que se compatibiliza isso com a ideia de causa decidida que alude o 102.3 e o 105.3? Uma vez eu me lembro de ter conversado com dois dos ilustres professores que participaram do projeto, a professora Tereza, minha irmã, e o professor Paulo Lucon, dileto a mim, perguntei o que é esse 987, né? Ainda que seja julgado o caso concreto, ainda que se admita que o RDR, para ser instaurado, pressupõe a existência de uma causa no tribunal, aqui em São Paulo, bem dirá o Hélio, não é assim? Como é que se interpõe o recurso especial de uma tese? Aí eles disseram, mas não tem jeito de ser diferente. De fato, não tem, porque a orientação não poderia se ficar limitada ao âmbito de um Estado federado ou de uma região. Mas criou-se o problema na minha cabeça, porque atribuiu-se a um tribunal cuja função, esse sim, não é de formar precedentes, mas é de julgar o caso concreto, são tribunais de apelação, uma função de julgar precedente. Então, para criar coerência, se criou, então, esse recurso especial do 987, mas que, na minha cabeça, é um recurso especial muito difícil de caber no 102.3 ou no 105.3, a menos que se alargue indevidamente ou inovadoramente o conceito de causa. É verdade também que o Supremo já fez isso, né? A professora Sofia Temer, no livro dela sobre RDR, pondera e cita um exemplo interessante, né, que o próprio Supremo admite recurso extraordinário da decisão de ADIM estadual, que também não é causa, quando a ADIM estadual verse um dispositivo da Constituição estadual que seja de repetição obrigatória da Constituição federal. Então, ela diz, já não é novidade que o Supremo aprecie eventualmente recursos extraordinários sem que se tenha decidido um caso concreto. Mas eu, de qualquer forma, vejo, no mínimo, com muita estranheza esse mecanismo e dispositivos como o 987, né? Porque eles, na verdade, é um recurso especial sem que haja sucumbência. E quem é que vai recorrer? É aquele sujeito, eu ou o Fábio, a partir do qual foi instaurado o IRDR, ou é o Leonardo, que tem uma causa igual ou análoga, mas para a qual vai ser aplicado, se não houver nenhuma peculiaridade específica, pelo juiz do caso concreto, aquele entendimento? Ele vai ser tão, entre aspas, prejudicado pelo julgamento do IRDR como eu, como você, né? A partir de cuja situação concreta se instaurou o incidente. Então, eu não vejo com muita, vamos dizer, vejo com olhos um pouco mais prudentes o IRDR, porque eu acho que se atribuiu aos tribunais estaduais, TJs e TRFs, cuja função não é de formar precedente, uma função nova que, em última análise, deveria estar delineada no que diz respeito aos tribunais estaduais no âmbito das constituições estaduais, e não está, né? E se criou dispositivos que geram esse tipo de perplexidade, como o 987. Olha, eu queria... Eu posso dar tempo de uma ponderação ou estamos encerrando? Não estamos encerrando ainda, nós vamos voltar ainda. Aí já pode até complementar, se for o caso. Olha, é uma maravilha, vocês não sabem como é bom estar aqui na convivência dessas duas pessoas maravilhosas, que além de grandes professores, né, grandes mestres e juristas, são pessoas, assim, excepcionais, pessoas super acessíveis, esse é um dos grandes motivos que vocês têm tantos admiradores em todo o país. Vamos fazer o seguinte agora, eu vou voltar mais tarde a palavra para você, Leonardo, mas primeiro, eu queria fazer primeiro um bate-papo com o chat aqui, vamos dar uma olhada, né? Primeiramente, quem está no chat, se você estiver no chat, dá aqui, ó, chega aqui, ó, dá uma... se inscreva nesse canal, né? Dá um like lá, dá uma curtida lá, tá? Para que vocês possam também assistir as próximas programações, para que vocês possam assistir as próximas lives que terão todas as quintas-feiras, nós temos live aqui nesse mesmo canal. Então, olha, aqui comunicou com a gente aqui o Evandro César, falou sucesso a todos. O Evandro, ele é tesoureiro da Academia Mato Grossense de Direito,
do estado de Mato Grosso, ele também é vice-presidente do Instituto dos Advogados Mato-Grossenses. A Isis Catarina, que é a diretora cultural do Instituto dos Advogados Mato-Grossenses, ela está falando aqui, parabéns por mais esse encontro. O Gustavo Ventura, aí, ó. Gustavo Ventura está aqui, ó, Leonardo. Está dando as boas novas para você aí, ó, elogiando, parabéns pela iniciativa, né? Então, Gustavo Carrara também está aqui presente, logo mais ele vai fazer uma pergunta, né? A Juliana Carolina, boa tarde. O Josias Dias, boa tarde, novos autores, excelentes aula a todos. E é o seguinte, o Gustavo Carrara, tá? Eu queria, professor Leonardo, que você já concluísse já as ponderações que já fazia em relação ao que o professor Eduardo Arruda Alvim falou, mas logo em seguida eu gostaria que você já respondesse essa pergunta aqui, que já está indicada, viu? Gustavo Carrara pergunta o seguinte: depois gostaria de saber dos eminentes professores o que acham do STJ ter divulgado que proferiu mais de 230 mil decisões em 4 meses, uma média de mais de 58 decisões por dia por ministro, contando sábado, domingos e feriados. E ele vai ainda embaixo. E mais, sob a ótica do artigo 104 da Constituição Federal, de que o STJ compõe-se de, no mínimo, 33 ministros, devemos aumentar este número, já que a Constituição Federal fala, no mínimo, em Brasília. Já houve essa proposta há alguns anos. Então, o Gustavo Carrara, então, ele faz essa pergunta e essa indagação. Então, Leonardo, eu vou passar a palavra para você já agora. Você conclui já sua exposição, seu pensamento com relação ao que foi falado pelo professor Eduardo Arruda Alvim. Aí, depois, vocês dois já vão para essas perguntas, tá? E aí, depois dessa pergunta aqui efetivada, nós já passaremos às considerações finais dos expositores, já na reta final da nossa live. Então, a palavra é sua, professor Leonardo Carneiro da Cunha. Obrigado, meu querido Capilé. Eu, na verdade, comungo da preocupação do professor Eduardo sobre a recorribilidade da edição de RDR, mas a minha ponderação eu tenho estudado muito, comecei recentemente um estudo e espero escrever algo sobre isso, ainda estou no início da pesquisa, mas eu tenho estudado os reflexos do federalismo no processo. E esse é um ponto que me chama a atenção, que é o IRDR. A crítica do professor Eduardo é interessante porque o Tribunal de Justiça, os tribunais de justiça, são cortes de precedente para as normas locais. São as Supremas Cortes, né? Na linguagem até dos Estados Unidos, é a Suprema Corte daquele Estado. Né? Então, tanto que não cabe recurso especial no extraordinário para tratar de direito local. Então, a última palavra é deles. O problema, e aí se houver IRDR no âmbito local, da legislação local, né, a preocupação do professor Eduardo fica eliminada, assim, está tranquilo. O problema é que os nossos tribunais de justiça julgam, em mais de 90% dos casos, direito federal. Esse é o problema. Então, nós temos uma federação complicada. Né? A legislação federal era para ser julgada pelos tribunais federais, só que os juízes estaduais não podiam julgar Código Civil, Código do Consumidor, Código de Processo Civil, esse é um problema. Né? E isso se acentua ainda mais, Eduardo, quando a gente compara questões bancárias, porque a Justiça Federal, por causa da Caixa Econômica Federal, julga questões bancárias. Então, imagine uma cláusula abusiva. O Tribunal de Justiça julga de um jeito, o TRF julga de outro, né? Cada um com um IRDR próprio, isso é uma loucura. Então, a complexidade do nosso sistema ela é muito grande, porque nós temos muitas competências diversas, justiça estadual, justiça federal, justiça do trabalho, justiça eleitoral, justiça militar, né? A justiça estadual julga direito federal, quer dizer, isso alguém de fora que olha é uma balbúrdia, não consegue entender. É um problema, mas feita essa ressalva, parece-me que os dois dispositivos mencionados eles podem ser casados. Né? A Sofia Temer ela entende que o IRDR, como foi mencionado aí pelo Eduardo, ela entende que o IRDR pode ser instaurado mesmo sem ter causa no tribunal. Né? Até já conversamos, eu conversei já com a Sofia, eu discordo. Eu penso que não precisava nem existir o parágrafo único do 978, que ele é apontado como inconstitucional formalmente, né? Porque foi inserido
né, sem as duas votações. Mas eu penso que, mesmo que ele não existisse, tem que ter a causa no tribunal. Porque seria o quê? Uma causa originária proposta no tribunal sem previsão constitucional? É o quê? É um IRDR? A Constituição não prevê essa competência originária para os tribunais, né? Então, e por ser exatamente um incidente, tem que ter uma causa de onde ele surge, né? Então, eu penso que... E aí isso é casado, o recurso especial extraordinário é julgado, é interposto a partir dessa causa. O que tem me feito refletir é que várias coisas que estão no Código fazem com que nós repensemos os institutos tradicionais. Eu acho que até mesmo, Eduardo, a gente não teve chance de conversar sobre isso, mas eu acho que até mesmo o conceito de jurisdição precisa ser reestudado. Porque a ação declaratória no Código cabe para declarar detalhe de uma relação jurídica, ou então posso entrar com ação para o juiz interpretar uma cláusula. Está lá, artigo 19, cabível a ação declaratória para declarar a existência, inexistência, o modo de ser de uma relação jurídica. Então, eu posso entrar com ação para declarar o modo de ser da relação. Eu posso ter uma ação para que o IRDR, né, o IRDR, sobretudo quando a parte desiste, aí a causa não tem mais, ele prossegue, esse é o ponto, esse é um exemplo que é dramático. O IRDR é instaurado com aquela causa pendente, mas o sujeito desiste da causa. O que é que o Código diz? O IRDR prossegue. E aí vai julgar o quê? Vai firmar uma tese. A gente sempre estudou, não, que a jurisdição tem que ter um caso. Será que o Conselho de Jurisdição não precisa ser alterado? No âmbito eleitoral cabe um pedido de consulta. Será que o Conselho de Jurisdição precisa ser revisto? O próprio Conselho de Interesse e de Legitimidade, eu só tenho interesse de recorrer porque perdi, mas mesmo tendo ganho, eu não posso, já que agora tem precedentes e são regulados de forma intensa, eu não tenho também agora interesse também de recorrer para mudar a ratio desse bem? Isso aconteceu no caso do Fundo de Pensão da Vale do Rio Doce, não, acho que não foi da Vale, foi... Enfim, foi de uma grande companhia. Ela ganhou no TST um dissídio coletivo, ganhou, mas o fundamento foi muito ruim. Os próximos dissídios, ela teria um problema. Então, ela recorreu para o Supremo, e o Supremo admitiu para discutir o fundamento, discutir o precedente, porque ele vai formar um precedente. Então, nesse exemplo, eu estou recorrendo da causa, mas posso recorrer só para mudar o precedente. E aí, um amicus curiae, que normalmente não tem legitimidade para recorrer, nesse caso tem, para tentar mudar o precedente. Então, acho que as reflexões, Eduardo, são muito boas e eu queria só acrescentar essas ponderações para que todos nós saímos daqui pensando nesses detalhes. E aí, sobre a pergunta de Gustavo Carrara, não sei se eu que comece a responder, ou Eduardo, mas já que eu estou falando, vou falar aqui. Eu acho, Gustavo, que na sua pergunta nós temos várias perspectivas inseridas nela. Temos problemas sociológicos, problemas antropológicos, culturais, estruturais, enfim. O Brasil é o país que tem mais processos judiciais em curso. Em todos os eventos, Eduardo pode confirmar isso, em todos os eventos internacionais, quando você diz que o Supremo julga mais de 100 mil processos por ano, a Suprema Corte Brasileira julga mais de 100 mil processos por ano, se é material escrito que diz isso, o estrangeiro acha que botaram zeros a mais. Pergunta se está certo mesmo o material. Lembra disso, Eduardo? Já presenciaste? E quando esse recurso de tradução simultânea, ele fica batendo se o tradutor errou. 100 mil? Como assim? Porque na maioria dos lugares não é 100 mil, não, é 100. São 3 zeros a menos. Então, nós temos um volume de processos e as explicações, eu seria muito simplista ou reducionista para dar uma explicação só. São muitas explicações, a começar pela nossa formação jurídica. Nós somos formados e saímos da faculdade, né, com escudo, armadura, espada. A gente é preparado para a briga. E nós temos que começar a nos preparar, e o Código contribui para isso. Vários currículos já foram alterados para incluir disciplinas sobre mediação, sobre negociação, sobre dispute board, né, sobre arbitragem. Arbitragem é heterocomposição, mas não é judiciário, né? Enfim, nós temos que ser preparados para estudar soluções de disputas, e não necessariamente processo civil ou processo judicial.
E o advogado só sabe ganhar dinheiro com o processo judicial. O sujeito não pensa na negociação da vida, no contrato da vida, ele pensa na causa da vida. Então, há um estímulo à judicialização porque o sujeito se condicionou a trabalhar assim. E a gente vê isso muito na pandemia. Vários advogados desesperados porque os processos físicos estão parados e ele não consegue se remunerar. Ou seja, ele não aprendeu a trabalhar sem ser com processo judicial. E isso gera uma avalanche de processos. Veja, eu estou dando algumas causas desse problema. E aí o STJ tem 300 mil processos por ano, tem que julgar. Assim, não estou defendendo, porque o que eu imagino que Gustavo está querendo dizer é que isso está sendo julgado como? De qualquer jeito, para usar uma expressão nordestina, eles estão tangendo os processos. A tanger aqui, para o pessoal que não conhece, você está num cercado com um bocado de boi, você está tangendo os bois, né? Botando ele para outro cercado, está empurrando. Então, o cara está empurrando os processos, está tangendo. A impressão que causa é essa, né? Mas, por outro lado, ele tem que julgar. O próprio CNJ diz, não pode ficar muito tempo demorando, tem que julgar, as pessoas estão esperando, né? A pandemia talvez tenha gerado uma melhor eficiência nisso. Enfim, não dá para fazer a crítica sem conhecer todos esses casos que foram julgados, né? Como é que se está julgando efetivamente? Se são casos repetitivos, aplicaram em bloco precedente, se não estão examinando nada. O Tribunal Superior não examina fatos, né? Então a análise é menos trabalhosa do que um tribunal estadual, ou tribunal regional federal. Mas é o Brasil todo chegando no STJ, né? Enfim, e a quantidade é muito maior que o próprio Supremo, porque o Supremo, a matéria é só constitucional, né? O infraconstitucional vai tudo para o STJ. Então, é difícil responder a isso. Há muitos fatores envolvidos. Teria que ser feita uma pesquisa empírica para saber como isso está sendo julgado, que matérias são essas, não tem fundamentação nenhuma, é o quê? Como é que está sendo? Enfim, é difícil responder, mas o que eu posso dizer é que o diagnóstico é que a nossa justiça ela é congestionada. Nós temos uma população de 210 milhões de habitantes com mais de 100 milhões de processos em curso. Se fizermos uma conta cartesiana, bem cartesiana, todo processo tem duas partes. Somos 200 milhões de habitantes, tem 100 milhões de processos em curso, todo mundo no Brasil está no judiciário. Está todo mundo no judiciário. A conta não é essa, não é cartesiana assim, mas eu tenho dificuldade de responder essa pergunta de Gustavo, assim, se a pergunta, se eu bem entendi, se está errado, que é um absurdo o STJ fazer isso, eu não sei, porque de um lado ele tem que julgar, do outro ele recebe 300 mil processos por ano. Se ele não julgar esses 200 mil, ele vai terminar o ano com esses 200 mais 300 que chegaram, vai terminar com 500 mil. Né? Não sei. A gente tem que criar, tem que ter melhor educação jurídica, né? As pessoas aprenderem a solucionar seus problemas em um processo judicial, né? Enfim, o poder público ser mais cuidadoso com os processos administrativos, ter mais audiência pública na hora de promover decisões, e a lei de introdução às normas do direito brasileiro incentiva isso no artigo 28, prevendo aí, até mesmo para caçar uma licença tem que ter uma audiência pública, ouvir todo mundo. Enfim, a decisão melhor fundamentada inibe um recurso. Então, tudo isso precisa ser aprimorado, mas é um diagnóstico realmente difícil. O diagnóstico é esse, mas a solução precisa ser construída em todos os pontos. Eu dei só alguns deles, há muitos outros. Né? Não sei se eu terminei falando demais, né? Peço desculpa. Professor Eduardo. Fábio, é pouco o que eu tenho para dizer, só para tentar na linha do que o Léo está falando. São 3 observações que me ocorrem. A primeira é exatamente para completar o que o Léo disse. Quer dizer, na verdade, um dos nossos problemas é de raiz. Quer dizer, a primeira Constituição Republicana de 1891 foi inspirada no sistema americano e de lá para cá, sim. Só que a Federação Americana tem uma origem completamente diferente da Federação Brasileira. Lá os estados foram agrupados, remanesceu a competência dos estados, né? Então tem sentido. Aqui tudo é legislação federal, porque a Federação Brasileira se formou de dentro para fora. Então é óbvio que o recurso especial aqui não funciona, o extraordinário, depois o extraordinário especial, não funcionam da mesma forma como funciona o certiorário lá, porque aqui é tudo matéria de lei federal. O segundo ponto
é que todo mundo efetivamente civilizado faz uma filtragem de recursos segundo a importância da matéria discutida. Isso precisa passar no STJ. Né? O exemplo americano nós já falamos. A Alemanha tem expressamente significação fundamental desde 1990. Na Repro, tem um artigo traduzido para o português, escrito pelo professor Barbosa Moreira, que na época, a propósito de um artigo do professor Taniguchi, comentando o Código de Processo Civil japonês de 1996, onde chegou à conclusão que um tribunal, a Suprema Corte, lá tem 15 ministros, não conseguia lidar com 3 mil processos por ano sem que se estabelecesse algo como uma significação fundamental. Então, é preciso que se estabeleça esses filtros, né? É preciso que a gente se dispa dessa ideia de que isso são mecanismos antidemocráticos para passar a entender esses mecanismos ao contrário, como mecanismos altamente democráticos, né? A função dos tribunais superiores, se não é julgar fatos, é porque não é de julgar o litígio Léo e Eduardo, mas é de estabelecer decisões paradigmáticas, é de estabelecer decisões que interessem a comunidade como um todo e não só as partes litigantes. Então, a gente precisa, efetivamente, há 2 PECs em tramitação para isso, também aqui tem 2, é um país diferente até nisso, né? Tem 2 PECs em tramitação para o mesmo propósito, né? Porque eu tenho certeza que, assim, estabelecendo, a gente vai caminhar, vai criar condições para que esses tribunais possam, enfim, desempenhar adequadamente as suas funções. Mas uma última observação eu não poderia deixar de fazer, Léo, né? Que ela diz justamente com o 926, porque, apesar de tudo, a gente chega à conclusão que esses tribunais não refletem, não têm a necessária introspecção e reflexão quando proferem determinadas decisões, e às vezes a matéria é só de direito. E eu aludo especificamente a um julgado do Supremo que eu estudei muito, que é a reclamação 4335, oriunda do Acre, né? Esse julgado durou 8 anos, e o relator foi o ministro Celso de Mello. E, nesse caso, o que se decidia, o que se discutia, era a objetivação do controle difuso. Havia um determinado precedente no Supremo Tribunal Federal em controle difuso, sem resolução do Senado, onde se discutia a progressão de regime no caso de crimes hediondos, né? E o Supremo proferiu uma determinada decisão, o sujeito lá no Acre, condenado a crimes hediondos, pediu a sua progressão e o juiz negou. Confrontado com a existência de um precedente no Supremo, o juiz disse, não, esse precedente supremo foi emanado de controle difuso e, portanto, não me obriga, já que não há resolução do Senado, coisa julgada inter partes, né? Isso motivou justamente uma reclamação, que foi julgada durante 8 anos no Supremo, né? E prevaleceu, em 2014, o entendimento de que, efetivamente, sem que houvesse resolução do Senado, aquela decisão valia inter partes e, portanto, não era de observância obrigatória pelo juiz do caso concreto no Acre, que haveria de avaliar as peculiaridades daquela situação específica. Certo ou errado, essa é a orientação que prevaleceu. Eu não estou nem questionando o mérito propriamente dito, porque aqui não comportaria uma discussão se controle difuso é ontologicamente igual ao controle concentrado ou não. Mas o fato é que prevaleceu o entendimento de que não é, vencidos os ministros Eros Grau, já aposentado, e o ministro Gilmar Mendes, né, que sempre foi um adepto da objetivação do controle difuso. Nos 2 anos seguintes, o Supremo julgou 2 ações diretas de inconstitucionalidade e decidiu o contrário. E decidiu o contrário, prevalecer muito, então, sob influência do ministro Euri Zavascki, que já pensava assim no STJ, com uma razão quando veio para o Supremo, né? E não houve nenhuma modificação circunstancial, fático-jurídica, que pudesse ter ensejado essa mudança de posição. Isso cria uma insegurança muito grande, né? Isso cria, afinal de contas, os caras ficaram 8 anos num acórdão extenso, relatado pelo ministro Celso de Mello, decidindo a reclamação 43, de opinião nos 2 anos seguintes. E hoje nem ligam mais para isso, tanto que o Supremo nem regulamentou no seu regimento interno os recursos extraordinários repetitivos. E por que ele não regulamentou? Porque o Militrinton Hades, que julgou em recurso extraordinário por repercussão geral, nem sobe. Eles mesmos dão
eficácia erga omnes, efeito vinculante a qualquer decisão emanada de controle difuso. Eu não estou dizendo que isso está certo ou está errado, eu estou dizendo que não se justifica decidir uma coisa durante 8 anos e mudar no ano seguinte, como se muda a página de um livro. Então, é preciso que se crie filtros para que esses tribunais, no caso especificamente o STJ, o Supremo já tem a repercussão geral, eu acho que são fundamentais. E acho que são filtros democráticos. Sou entusiasta das duas PECs, né? Uma delas há de passar, né? E criar condições para que esses tribunais possam realmente dizer a última palavra, no caso do STJ, em matéria de lei federal infraconstitucional. Mas eu volto a dizer, é preciso que eles reflitam quando se julga, principalmente quando se julga especial repetitivo, quando se julga embargos de emergência. No caso do Supremo, qualquer recurso extraordinário, já que os recursos extraordinários passaram a ter, segundo a orientação deles, eficácia erga omnes, efeito vinculante, porque não se justifica, né? Numa era de precedentes, tudo isso que eu falei, o Léo endossou e falou com mais profundidade, que depois de um julgamento que durou 8 anos e um calhamaço de 120 páginas de acórdão, ele mude a orientação em 2 ADIs no espaço de 2 anos, né? Isso, assim o sistema não funciona mesmo. É isso que eu queria ponderar e fazer esse registro. Então, vamos partir agora para os momentos já finais da live. Eu gostaria primeiro que o professor Eduardo Arruda Alvim já fizesse as suas os últimos agradecimentos, e em seguida o professor Leonardo Carneiro da Cunha também ele já faça uso da palavra para essa finalidade. Já que eu vou fazer agradecimentos, Léo, Fábio, eu queria fazer só uma observação, e vou citar um ausente, mas é uma pessoa muito querida, é um afilhado de casamento meu assistente durante muitos anos, acho que o Léo conhece, o Daniel Granado, né? É um professor de processo, hoje coautor do meu curso de processo civil, junto com o Eduardo Aranha, que está nos assistindo. E o Daniel Granado foi meu assistente durante muitos anos, é amigo dileto, e ele é um homem muito grande. E quando eu o conheci como meu aluno do bacharelado, eu trouxe para trabalhar na faculdade, ele pesava 160 quilos. Depois emagreceu e ficou um homem magro. Hoje é um homem há mais de 10 anos, pesa 80 quilos, 90 quilos, é um cara bem alto, então é magro. E o Daniel Granado, uma vez, me contou que ele, o irmão e o primo, os 3 muito robustos, foram ao Habib's, aqui em São Paulo, que vende esfirras sudinhas, né? E comeram os 3 160 esfirras. E depois das esfirras ainda comeram um beirute cada um, né? Eu não consigo nem entender o que é isso, mas isso me lembra mais ou menos os números que o colega lá de Mato Grosso falou de julgar os recursos, né? É absolutamente impossível sentir prazer em comer 160 esfirras, da mesma forma como é absolutamente impossível julgar direito e fazer as coisas que as coisas exigem, e principalmente numa corte suprema, né? Porque se nós estamos falando em criar precedentes, vamos usar a terminologia do professor Marinoni, falar em cortes supremas, né? Com essa quantidade de recursos. Isso tem várias razões, certamente uma das razões é um número de ministros relativamente pequeno, basta tomar como parâmetro que existe na Corte de Cassação, o número de ministros da Corte de Cassação italiana, né? Mas, por outro lado, também tem demonstra, mais uma vez, essa necessidade de se filtrar e de se estabelecer um caminho mais estreito para se chegar ao STJ e ao Supremo via recurso especial, recurso ordinário. Senão é absolutamente impossível alguém dar conta. É a mesma coisa que digerir 160 esfirras. Não dá, né? Eu, mais uma vez, agradeço aí ao Roberto, a você, Fábio, ao Hélio, a companhia do Léo aqui nessa live. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Professor Leonardo. Fábio, meu querido, eu me despeço com uma palavra. Obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela parceria na Academia Brasileira de Direito. Eu tenho a honra de ocupar uma das cadeiras, representando Pernambuco. Agradecer aqui a querido Eduardo pelo debate,
a todos que nos assistiram. Então, foi muito bom. Gostei bastante de estar aqui. Estou à disposição. Sempre que convidar, eu tenho esse defeito. Sempre que convida, eu aceito. Então, se convidar, já está aceito o convite previamente. E queria dizer a todos que esse é um momento realmente delicado, de uma pandemia mundial, né? Pleonasmo, né? A pandemia, ela sempre é mundial. Mas eu estou preocupado com esse momento começou a abrir em restaurantes, bares, lojas. Acho que muita gente está com risco de relaxar e a gente precisa ter cuidado. Eu soube já de casos de pessoas que contraíram a doença e 4 meses depois tiveram infarto, outro AVC. Quer dizer, já começam a estudar as consequências, as sequelas deixadas pelo vírus, né? Então, isso não é brincadeira. Se cuidem todos, fiquem em casa, vamos nos preparar para voltar adequadamente no momento certo e está todo mundo à sua normalidade e exercendo de volta todas as suas atividades. Então, queria encerrar com essa palavra e com, mais uma vez, um agradecimento. Obrigado. Até uma próxima. Um abraço a todos. Eu queria agradecer, tá? Professor Eduardo Arruda Alvim, professor Leonardo, pela participação. Eu vou cobrar, hein? Eu ouvi bem a questão da participatividade aí. Pode ter certeza que vocês serão convidados para outros eventos, para outras lives. Eu fico muito feliz, tá? Primeiro pelo conteúdo, né? Pela clareza da exposição, pela personalidade que vocês são e, acima de tudo, pela humildade que vocês têm. E também, eu quero estender também esses elogios ao professor Hélio. O professor Hélio é uma pessoa nova, uma pessoa que está engajada. O 24 horas é pouco para ela também. E ele também faz o quê? Ele, recentemente, ele passou a fazer os cursos de doutorado da Europa também, já faz aqui, coordena aqui no Brasil. Então, é uma pessoa que ela está sempre, assim, vive e respira o direito, assim como vocês. Vocês são pessoas admiráveis. O professor Leonardo, eu já tinha muita referência em relação ao Gustavo, que é um fã seu lá, na sua região. E as referências melhores possíveis sempre, os acadêmicos sempre, eles deixam bem enfático o profissionalismo de vocês e também o compromisso com a questão científica, né? De estar aprimorando o direito sempre, de estar guiando através das suas peças jurídicas, através das suas doutrinas, os julgadores da melhor forma possível. Eu também quero agradecer, nesse momento, a uma empresa online certificadora, que é ela que está sendo a mantenedora dessas lives todas que a gente está realizando. A online, nesse período de pandemia, ela está desenvolvendo esse trabalho de certificação para diversas pessoas, sem que ela precise estar presencialmente. Como o nome já diz, ela está desenvolvendo tudo online. Então, eu queria agradecer muito a essa parceira, exatamente porque está consolidando exatamente as lives da academia, e as lives da academia, elas têm uma qualidade diferenciada. Então, quem quiser depois, pode entrar, inclusive, no YouTube, para confirmar a qualidade dessas lives. Então, nós já fizemos com vários outros juristas da academia e nós vamos continuar fazendo, pelo menos durante esse ano, né, esse período da pandemia, a gente vai estar aqui firme e forte, contribuindo com uma das suas principais características e objetivos, que é exatamente a difusão jurídica, não só para o Brasil, mas para o mundo em geral. Para quem quiser consultar, esses dias a gente estava fazendo uma live com a Mariana Chaves, do outro lado do mundo. Então, a tecnologia propicia isso para a gente, né? Então, nós temos condição de desenvolver e fazer essa difusão através desse mecanismo tecnológico. Eu queria agradecer as pessoas que participaram no chat, tá? Foi muito boa a intervenção de vocês e continue participando, se inscreva em nosso canal, curta, dê um like aí no nosso canal e participe das nossas atividades. É importante dizer que a academia vai sempre estar aqui, fazendo com que vocês tenham uma interação e vocês tenham um aprimoramento jurídico cada vez maior.
E é importante que vocês saibam que a ABD ela está conectada a você. Então, um bom dia a todos, uma boa tarde, né, uma boa noite, que Deus abençoe a todos e que a gente esteja aqui no próximo encontro. Obrigado, professores. É uma honra estar ao lado de vocês. Talvez as pessoas que estão no chat aí não tenham essa dimensão que é um presente de ter a companhia de vocês e poder estar num ambiente mais informal, compartilhando dos risos, das gargalhadas e desse ambiente amistoso que só vocês podem trazer. Muito obrigado. Boa noite a todos. Saúde.